Olá, gente. Eu sou Carlos Augusto e estou aqui para mais um podcast. Bem, hoje, considerando algumas situações vividas por Emma Bovary, personagem do romance Madame Bovary de Gustave Flaubert, vamos pensar um pouco sobre o desejo, esse tal que por vezes é o nosso bem, em outras o nosso mal, mas que sem ele teríamos uma alma mutilada. O que eu quero dizer com alma mutilada é uma alma incompleta, uma alma que perdeu uma parte essencial. E é claro, eu digo isso com base no conceito que se tem de alma, não do latim anima, que é o que dá movimento ao que vive, mas do grego psique, alma, sede dos nossos pensamentos, sentimentos, desejos e emoções. Então, dessa forma, uma alma sem desejo é uma alma incompleta, porque o desejo é parte essencial na composição da alma. Mas o que é desejo? Desejo é vontade, aspiração, ambição, cobiça, pulsão, pretensão, propósito, um querer, tudo isso é desejo. Recentemente encontrei no YouTube um novo conceito para desejo. Diz: desejo é o instinto transformado pelo conhecimento. Achei muito oportuno porque vai ajudar a trabalhar com o que pretendo hoje, que é falar como Emma Bovary lidava com seus desejos. O romance Madame Bovary foi publicado em 1857, mas é claro que com muitos protestos sob a acusação de difamar a sociedade, banalizar as virtudes, ridicularizar os dogmas e os conceitos religiosos. E tudo isso e muito mais levou tanto o autor como o editor a sentar no banco dos réus. Não foi à toa porque quem lê o romance sabe que ele trata de adultérios, ou seja, fala dos desejos de Emma Bovary, uma senhora que acabou parando nas práticas dos adultérios exatamente por tentando satisfazer os seus desejos. Sem dúvida, eu não vou falar de todo o romance nesse podcast, nem daria, mas apenas tratar, como eu já disse, de Emma Bovary, a senhora Bovary ou a Madame Bovary. E especialmente eu quero frisar nessa parte em que ela lida com seus desejos. Mas quem é Madame Bovary? Madame Bovary é a jovem Emma Rouault, que por se casar com Charles Bovary tornou-se Emma Bovary. A segunda pergunta: e quem é Emma Rouault? Emma Rouault é a filha de um lavrador, assim apresentada no romance, né? E que o pai também era dono de uma quinta muito bonita, por sinal. Aos 13 anos, Emma Bovary foi levada para o convento, ficou internada lá, e quando ela chegou, as freiras algumas delas achavam que ela tinha vocação para o serviço. Mas aí, com pouco tempo, percebeu que ela não tinha nada a ver com aquilo, porque ela não valorizava tudo aquilo que lhe era ensinado. Quer dizer, até que no começo ia bem, mas de repente, tudo que aprendeu sobre os ofícios religiosos, as novenas, os sermões, a modéstia do corpo, a salvação da alma, tudo ela deixou de lado, porque aquilo não comunicava com a sua alma. Aí a gente pergunta: e como era a alma dessa menina? Segundo o autor, a Emma Bovary tinha a seguinte personalidade. Ele começou falando que ela tinha muito conhecimento com o campo, porque ela morou quase toda a sua vida, né? Seu começo de vida era muito jovem ainda, no campo, então ela entendia do campo, mas por ser habituada aos aspectos tranquilos da vida, voltava-se, pelo contrário, para os acidentados. Gostava do mar apenas pelas suas tempestades e da verdura só quando a encontrava espalhada entre ruínas. Tinha necessidade de tirar de tudo uma espécie de benefício pessoal e rejeitava como inútil o que quer que não contribuísse para a satisfação imediata de um desejo do seu coração. Tendo um temperamento mais sentimental do que artístico e interessando-se mais por emoções do que por paisagens.
Nos seus desejos, ela confundia as sensualidades do luxo com as alegrias do coração, a elegância dos costumes com as delicadezas do sentimento. Essa era Emma Ruol. Aí é onde eu digo que o novo conceito de desejo me ajudou bastante a entender essa coisa, porque diz que desejo é o instinto transformado pelo conhecimento. Quando e como a Emma passou a ver as coisas desse jeito? Aí então o autor nos leva a entender que pela leitura de romances amorosos, quando? No tempo do convento ela teve acesso a várias literaturas e ela gostava muito dos romances amorosos e acreditava em tudo que estava sendo escrito ali e pensava que aquilo era o que esperava para a sua vida. Ela não poderia aceitar nada menos do que aquele amor, aquela felicidade que era estampada nos contos amorosos que ela lia. Quando estava ainda no convento, sua mãe morreu e o pai dela foi buscar ela no convento porque ficou preocupado, porque sabendo da morte da mãe, ela escreveu uma carta para o pai falando: olha, eu quero ser sepultada na mesma sepultura da minha mãe. E o pai falou: essa menina deve estar doente. Aí então foi lá e retirou ela do convento e ela ficou morando com o pai, que também já tinha perdido, além da esposa, um filho. Então só tinha ele e ela. Chegando na fazenda, ela começou a cuidar das coisas, administrar a fazenda com o pai, mas logo veio o tédio, a melancolia, essa felicidade que nunca chegava, incomodava muito. Ela até pensou em voltar novamente para o convento. Aí o pai dela sofreu um acidente, quebrou a perna, e então ficou sabendo da existência de um oficial de saúde, que era o Charles Bovary, que morava na cidade. Aí mandou chamar o Charles Bovary na cidade, ele veio horas depois e encontrou o doente, era uma coisa simples, ele colocou talas e conseguiu imobilizar a perna até que ela fosse curada. Mas nesse período, ele vinha sempre à casa do senhor Ruol, Theodore Ruol, e com o autor deixa ver que era mais para ver a menina, a moça muito bonita, que ele se afeiçoara, mas ele era casado, então contentava apenas em ouvir o que ela dizia, muito inteligente, entendia de muitas coisas, leira bastante e era bonita. Aí então, tempo passou, a mulher dele proibiu ele de ir lá, ele ficou em casa, até que a esposa dele, que estava muito doente, acabou por falecer, e ele ficou em casa curtindo o seu luto. Então o senhor Ruol, Theodore Ruol, pai da Emma, foi lá buscá-lo, visitá-lo, a fim de pagar o que estava devendo com relação ao seu tratamento. E depois que pagou, falou também que ele sofreu muito quando perdeu a esposa e que Charles logo iria sair daquela. Aí aproveitou e disse: olha, vai lá em casa, minha filha disse que está sentindo sua falta, que o senhor a abandonou. Ela falou brincando, eu sei. Aí isso foi o suficiente para Charles voltar aos Bertaux, quer dizer, a residência, a fazenda do senhor Theodore Ruol. E é claro, como ele já gostava da menina, ele foi procurando um jeito de pedi-la em casamento. O pai percebeu e via também que ele era muito tímido, muito sem jeito, aí facilitou a conversa e então ele pediu a Emma em casamento, a Emma aceitou e casaram-se. Para Emma, aquilo ali foi uma possibilidade dela ver realizado o seu desejo, que era a felicidade. Ela viu naquele homem uma oportunidade de mudar o seu estado e alcançar a tão bela felicidade que para ela, até aquele momento, era como um pássaro rosa que rodeava no céu poético, mas que poderia agora ter chegado, enfim, para a sua vida. Não demorou muito e Emma percebeu a sua decepção. Começou pela lua de mel, porque ela pensava que se era lua de mel, a doçura seria visitar os países com nomes sonoros, ouvir as cascatas, passear, curtir a vida, aquilo que era doçura no casamento, e aquilo que poderia significar a lua de mel. Mas ela não teve isso porque o Charles sentia que não poderia deixar os seus doentes
já tinha deixado um tempo, enquanto estava lá na casa dela, não poderia agora abandonar os seus doentes. E então ele ficava em casa com ela e ela toda entediada, cada vez mais entediada. Se revoltava contra a sua situação financeira, se revoltava porque ela achava que o homem deveria ser um exímio em múltiplas atividades, saber iniciar a mulher nas energias das paixões, nos requintes da vida, nos mistérios, mas que Charles não sabia nada disso. E cada vez que ela pensava sobre o assunto, a sua situação financeira, ela ficava mais triste. A situação financeira, o marido que não sabia de nada, ela ia ficando mais entediada, mais chateada, mais irritada, porque ela pensava, antes de casar, que o amor que ela sentia, achava, julgava sentir, traria a felicidade que deveria trazer, que era obrigação do amor, era consequência o amor trazer felicidade, mas ela não estava feliz, então ela deveria ter se enganado. Então ela procurava assim, nos aspectos da vida, na vida prática, entender todas aquelas palavras que dizia respeito à felicidade, paixão, êxtase e gozo, que nos livros pareciam tão belas. E é claro, cada vez mais se decepcionava porque essa tal felicidade nunca chegava para ela. Chegou até a pensar que ela estava fora de lugar, da mesma forma que uma planta que é própria de uma região, quando é colocada em outra, não produz muito bem, não flore, ela não ia florir enquanto estivesse naquela situação porque ela estava no lugar errado. Ela ganhou uma cadelinha e ficava conversando com essa cadelinha, passeava com a cadelinha, desabafava com ela, mas falaria até com as paredes se fosse possível, porque ela estava muito amargurada. Ela imaginava assim, será que não há umas combinações do acaso que possa me trazer outro homem, um homem ideal, porque esse não é o ideal. Aí, para perturbar mais ainda, ela lembrava das amigas do tempo de convento e imaginava que elas sim tiveram sorte de encontrar os homens ideais e estariam muito bem nesse momento, curtindo muito bem em Paris, passeando e levando toda uma vida luxuosa, toda uma vida feliz que ela julgara ser digna também. Bom, enquanto isso, diz o autor, ela deixava tecer em si uma teia de tédio ao redor do seu coração. Isso foi se tomou passando por muito tempo. Aí então o autor começa a flertar com os sentimentos da garota. Aconteceu da seguinte forma: o Charles, como já se sabe, era médico. E na região não muito próximo dali, tinha um marquês que queria se ingressar na vida política. Então começou a viajar, conhecer os lugares, tudo. E ele se encontrou com um abscesso na boca. O Charles foi lá e conseguiu livrá-lo do abscesso. Então ele mandou depois um administrador vir pagar Charles pelo serviço. Acontece que quando o administrador chega na casa dos Bovary, ele vê uma cerejeira muito linda, esplêndida. Aí ele percebeu, ele lembrou que lá no castelo onde morava o Marquês, as cerejeiras não desenvolviam. Falou isso para o Marquês e o Marquês pediu ao Charles que desse uns enxertos da cerejeira. Charles prontamente deu. Então quando ele veio para agradecer pessoalmente, ele viu a Emma e achou a Emma com boa postura, apesar de não ser nobre, ela se portava muito bem, tinha uma postura digna. Ele falou, não vai ser vergonha levar esse pessoal, esse casal lá para o castelo, não vão me envergonhar não estaria fazendo nada de errado levando eles. Aí convidou eles para uma festa lá no castelo e eles foram. Emma ficou muito feliz e lá no castelo ela sentiu que realmente a sua vida estava ingressando para o lugar certo, que ela estava agora bem posicionada, que aquele era o seu lugar. Lá ela proibiu Charles de dançar, mas quando foi convidada por um rapaz por 2 vezes para dançar, ela dançou com o rapaz e logo gostou, se encantou pelo tal Visconde. Saiu dali encantada por ele, sabendo, imaginando que não poderia nunca tê-lo, mas tentando que isso acontecesse, né? Gente, eu vou continuar no segundo episódio, porque já estamos chegando ao final dele e não vai dar para continuar, viu? Então, por favor, assistam o segundo episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então, vamos lá. No segundo episódio, a gente dá continuação
a trama que envolve Emma Bovary e como isso resulta e o que nós podemos aprender a partir das experiências vividas por Emma Bovary nesse tão belo romance Madame Bovary.